dedicada ao estudo da doutrina espírita. E ele promove vários cursos dentro da doutrina. Hoje o Bira vai falar para nós sobre a lei do amor. E, sem mais delongas, nós passamos a palavra ao Bira. E seja muito bem-vindo, Bira. Prefiro. Boa noite a todos. Mais uma vez, que a doce e serena paz de Jesus possa estar presente nos nossos corações, nas nossas mentes. Se eu continuar falando assim, vocês vão dormir? Não, né? É porque eu costumo jogar coisas quando alguém dorme, né? Então, como tem copo d'água ali geladinho, tá? Antes da gente começar a nossa conversa, a gente relembrar um pouco, né, que algumas pessoas, pode ser a primeira vez, né, que eu não conheço, não conheci, não tive o prazer. Então é sempre bom, né, porque a pessoa fica, como é que essa pessoa sai lá do Brasil e aparece aqui? Né? De que maneira que isso aconteceu? Como que ocorreu isso? Né? Até mesmo alguns que eu já conheço há mais tempo, nem sabe, né, porque passa, né, distante. E em 2002 eu comecei a vir para os Estados Unidos. Essa é a 14ª vez em 8 anos, né? Vai fazer 8 anos, então essa é a 14ª vez que eu venho para os Estados Unidos. Como é que aconteceu isso? Né? Rapidinho, antes da gente entrar no tema da nossa noite aí. Uma amiga nossa, que trabalhava lá na nossa casa, na Taquara, no Rio de Janeiro, né, veio para os Estados Unidos, como muitos vêm, para poder resolver o seu lado financeiro, né, e naquela época estava precisando. E veio se juntar com o marido aqui, que já estava aqui, né, e acabou, depois de rodar algumas cidades, parou lá em Bethel, lá em Connecticut, e entrou para o centro, a caminho da luz, né, e começou a trabalhar, começou a frequentar, a trabalhar, e as pessoas ficaram assim meio que surpresas pela maneira como ela trabalhava ali na casa, principalmente na parte da criança e da juventude, que era esse o trabalho que ela fazia no Rio de Janeiro. E ela começou a falar do nosso centro lá, onde ela trabalhava, como era feito, desenvolvido os trabalhos lá, né? E o centro vai fazer 16 anos, foi uma casa que eu recebi de doação, doei para o centro. Hoje somos 3 imóveis, né, 150 trabalhadores em 16 anos, 30 cursos, 4 reuniões doutrinárias, e o foco é o estudo, por isso que é Centro de Educação e Orientação né, Espírita, porque a educação é a educação do espírito, não é a educação formal, é a educação do espírito. Então a gente trabalha muito com a pedagogia do sentimento, que leva a essa educação do espírito, né? E aí essa nossa amiga aqui, né, ela começou a falar até com o Marconi na época, né? Alguns devem conhecer lá de Bethel, né? E o Marconi me ligou e me convidou. Todo o nosso trabalho, ele é feito, eu esqueci de trazer, ele é feito através de um planejamento. A casa tem 8 departamentos. Cada departamento apresenta o seu lote de trabalho. Esse lote de trabalho entra para o planejamento, né? E ninguém pode sair dele. Tem que cumprir todo o planejamento, né? E é feito assim, dessa maneira. E eles acharam muito interessante essa maneira de conduzir. Vários centros do entorno começaram também a fazer dessa maneira. E ele me convidou para vir aqui, para poder conversar com eles como é que se fazia esse trabalho e falar sobre doutrina espírita. Eu achei aquilo muito estranho, né? Porque, né, nunca tinha me acontecido isso. Né? Eu, brincando, falei, se você mandar passagem, eu vou. Na semana seguinte, a passagem estava na minha casa, eu levei um susto, tive que vir. Né? E quando cheguei aqui, foi outra surpresa, porque não era apenas para conversar com ele sobre né, as questões de uma casa
espírita, de um centro espírita. Então eu fui a Bridgeport, fui a Nova York, fui a New Jersey, cheguei a Chicago, fui a Boston, né? Comecei a rodar várias cidades por aí, então, para fazer palestra e para fazer seminários de dia inteiro, que é o que a gente faz muito lá, né? E a coisa foi passando de um, foi passando para outro, e todo ano alguém, né, de alguma casa me liga e pede para vir. Então essa casa passa a ser a anfitriã. Aí ela disponibiliza, né, os serviços para outras casas. Então quem me chamou foi Beto dessa vez. Então entrou em contato com o Marcos ou com o André e perguntou: vocês querem aquele chato lá de novo esse ano? Ah, queremos, então ele vai para lá, entendeu? E vai armando uma agenda muito interessante, muito legal isso. Então eu já estive em Hampton, já fiquei 3 dias lá, já estive lá em New Jersey com a Mara, vim para cá, daqui volto para Bethel, depois vou para Bridgeport, depois vou para Nova York, depois vou para Mount Vernon, depois vou para Long Island, e depois vou para o Brasil, né? Porque eu vou chegar na segunda-feira de carnaval, né? Aí, né, também sou filho de Deus, né? Para aproveitar um pouquinho, né? Então, mentira que eu não gosto de carnaval, eu vou ficar na praia lá, né, na minha casa, né, descansando mais um pouco. Então foi assim que aconteceu, né? Aí todo ano começaram a ligar. E esse ano eu me aposento em junho e já me fizeram uma proposta de ficar aqui 6 meses. Né, trabalhando com as casas espíritas, né, da Redondeza, né? Então foi um trabalho que deu muito certo no Rio de Janeiro. Hoje a nossa meta, nós temos 3 imóveis, a nossa meta é derrubar um, juntar com o outro, construir um prédio de 5 andares para atender a demanda, né? E tudo isso com base em muito estudo. A gente acredita no estudo. Temos 5 meses de desobsessão trabalhando, mas o nosso foco é estudo. Tá? A gente não arreda pé disso. Temos 11 ações sociais. Trabalhamos com gestantes, com idosos, com crianças, jovens, em comunidade carente, na rua, né? Mas o foco é estudo. A gente conversa, leva todo mundo para estudar, né? Então essa é um pouco da história, né, para vocês terem um pouco de conhecimento, né, como é que eu vim parar aqui, tá? Então vamos lá, Lei do Amor, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, e o item 9. Deixa eu ver se ainda me lembro aqui. Para frente, né? Então o que a gente vai fazer? Sempre vai vir, né, um trechinho do Evangelho. Doutrina dos Espíritos é reflexão, pura reflexão, o tempo inteiro. Então não adianta nada a gente só ler sem procurar pensar e refletir naquilo que a gente está lendo. E isso pode passar, só esse trechinho aí, a gente pode ficar aí mais ou menos uma semana só refletindo em torno daquilo ali. Quando na verdade a gente não reflete nem um segundo depois que a gente lê. Né? Então vamos lá, o amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Tá? Então aí a gente começa a refletir sobre tudo isso. Ora, o amor é de essência divina. O amor é um valor moral absoluto. Nós não trabalhamos o amor, nós trabalhamos tudo aquilo que leva ao amor. Inclusive tem um trabalho maravilhoso sobre isso, né? A gente vai trabalhar os valores relativos que nos levam ao amor. Eu posso trabalhar o amor sem ter trabalhado a paciência, tolerância, indulgência. Tudo isso me leva ao amor. Então eu tenho que trabalhar tudo isso, um por um, que são vários. Quando todos eles estiverem trabalhados, né, e já estiverem assimilados por nós, eu não preciso mais dizer que amo, porque simplesmente amo. Simplesmente amo. Já é implícito e explícito.
para cada um de nós, né? Então eu tenho que trabalhar tudo isso primeiro. Então esse amor é de essência divina. Todos nós já temos essa essência divina porque já somos todos filhos de Deus, né? E já carregamos conosco essa centelha divina, né? E está lá no nosso coração, aguardando apenas, né, as oportunidades da nossa vida para que isso venha ser aflorado, para que venha sair. E é interessante que uma das coisas que impedem muito a gente exercitar esse amor é a vergonha. Vocês concordam com isso? Não é? Vocês lembram hoje, desde a hora que vocês acordaram até agora, refletir, pensar. Para quem vocês disseram eu te amo? Né? Eu nem perguntei ontem, nem anteontem, nem semana passada. Hoje, né? Acordei, né? Eu esbarrei com alguém, falei para alguém, eu te amo, né? Na grande maioria das vezes, na grande maioria das pessoas, a gente não lembra. Ou lembra que não disse. Né? Lembra que não disse. Então, o dia já acabou? Então está em tempo, não está? Você sabia que eu te amo? Vocês vão ficar aí mudos? Isso se chama exercício. Mesmo que do seu lado tivesse uma pessoa que você, entre aspas, não gostasse muito, ou vice-versa, né? Qual é a nossa postura? Aí eu não vou falar para ele não, ou para ela. Eu sei que eu não gosto dela mesmo, não vou com a cara dela, ela também não vai com a minha, e não fala, né? Só que nós temos que exercitar isso. Mesmo sabendo que a pessoa gosta, não gosta, ou deixa de gostar, é um exercício que a gente vai fazendo. Sabe por quê? Eu hoje sou, como qualquer um de nós aqui o somatório dos registros vivenciados ao longo das nossas reencarnações. Está claro isso? Né? Então lá, em 1400 eu fui fulano, lá em 1600 eu fui cicrano, não sei o quê, e fui trazendo e acumulando todos esses registros em mim. Então hoje eu me apresento, né, como somatório de todos esses meus registros. Ora, eu adquiri hábitos aqui que eram referentes àquele meio ambiente, àquela época. Eu vim aqui, também assimilei os hábitos que eram daqui e daquela época. E por aí eu fui. Hoje, como nós estamos nessa era do conhecimento, da aquisição de conhecimento muito forte, porque uma das asas para que a gente possa atingir a perfeição é a aquisição de conhecimento, né? Eu já sei de tudo. Alguém aqui pode dizer que não sabe alguma coisa? Dentro das leis morais, do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que não é bom. Alguém tem essa inocência, essa ignorância aqui de não saber mais do que não é certo ou errado? Todos nós já sabemos disso. E se não só sabemos, temos como saber. Né? Nós estamos em plena era da internet. Então hoje, para todos nós aqui na Terra nesse momento, nós estamos no segmento, no exercício da aquisição desse conhecimento. Eu só posso desenvolver a minha asa moral na medida que eu aumento essa minha aquisição de conhecimento, para que eu possa entender que moral é essa, que caridade que eu vou fazer, que amor que eu posso me expressar. Eu preciso saber disso. E eu só vou sabendo à medida que eu vou adquirindo conhecimentos. Tem determinados sentimentos, emoções, pensamentos, não importa o nome que se dê, que incomoda vocês? Ou não?
Ninguém mais é invejoso, ninguém mais sente medo, ninguém mais é culpado, ninguém mais tem raiva, ninguém mais tem isso. E se nós reconhecemos que ainda temos isso, isso nos incomoda? Incomoda. Por que incomoda? Porque as leis de Deus, elas estão na nossa consciência. E tudo isso não é compatível com as leis de Deus. Se não é compatível com as leis de Deus que eu já carrego, começa a me incomodar, de alguma maneira. Né? Por isso é que diz assim, está com dor de consciência. Bota a mão na consciência, e etc, etc. Né? Ora, se determinadas coisas me incomodam, por exemplo, eu percebo que eu sou uma pessoa extremamente invejosa. Está compatível com as leis de Deus? Não, né? Então isso vai me incomodar. Começa a me incomodar. Em me incomodando, o que eu tenho que fazer? Se hoje eu sou uma pessoa que reconheço em mim ser portador de inveja, isso vem de acordo com a aquisição desses hábitos de minhas outras reencarnações, que me tornou esse ser invejoso. Chega aqui, eu começo a ouvir palestra, estudar doutrina, ouvir o outro falar, e etc, 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 eu vou começando a perceber o quanto isso em mim está equivocado. E se me incomoda, eu quero me ver livre disso, porque tudo que incomoda a gente quer se ver livre. Não é verdade? Ninguém vai ficar usando um sapato com um número menor incomodando o seu pé. Aí o que eu faço? Para eu poder me ver livre disso, o que eu tenho que fazer? Exatamente o que eu venho fazendo ao longo das minhas reencarnações. Só que agora eu sei. E antes, vivendo na França no século XIV, quando a gente estava lá na guilhotina, a gente tinha uma ignorância de ignorar com relação a todo aquele contexto. Né? E a gente às vezes era obrigado a fazer determinadas coisas porque era um segmento da sociedade daquela época. Hoje eu posso dizer não vou, não quero, não faço, porque eu já sei. Né? E se eu já sei e começa a me incomodar, eu tenho o quê? Que adquirir outros hábitos, novos hábitos, que vão expulsar esses hábitos que eu já carrego dentro de mim e que hoje me incomodam. E como fazer isso? Né? Se eu tenho inveja, como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que buscar na literatura, com as pessoas, na casa espírita, na igreja católica, com o terapeuta, com fulano, com beltrano, ou seja, cada um vai buscar o seu caminho de poder se aliviar daquilo que incomoda. Eu sofro de uma dor de cabeça crônica que não passa. O que a gente faz? Procura um médico. Que médico? Um neurologista. Neurologicamente você não tem nada. Procura o quê? Outro. Vai procurando. O seu problema não é físico, é espiritual. Vai tomar passe. Vai fazer despacho na esquina. Não importa o que seja. Entendeu? Mas cada um tem que fazer o seu movimento. Por quê? Porque aquilo incomoda. Ora, se a inveja, que é uma doença da alma, do espírito, incomoda, e não tem médico na Terra que faça eu me livrar disso, quem tem que fazer esse movimento sou eu. Eu sou o meu médico. Esse câncer da minha alma não tem bisturi de médico nenhum que dê jeito. E eu é que vou ter que buscar um caminho para me ver livre disso. Isso está claro? Né? Não é algo que a gente vai fazer da noite para o dia, porque até isso a doutrina ensina, né? A natureza não dá salto. Mas eu não posso deixar de refletir em tudo isso que a doutrina traz para a gente, porque refletindo,
eu já estou adquirindo um novo hábito. E ao adquirir esses hábitos que a doutrina nos traz, que são nada mais, nada menos que os ensinamentos de Jesus, mais uma vez, assimilados, refletidos, vivenciados, eu vou expulsando os outros hábitos. E vou, vivenciando esses. Tá? Aí nós temos uma pergunta. O que faz desenvolver em nós o amor divino? Olha os questionamentos. O Livro dos Espíritos, primeiro livro da doutrina dos Espíritos, de onde saíram todos os outros, os 4 outros. O quê? Mantém um pouquinho de distância. Distância? Assim? É necessário? Vocês estão gravando alguma coisa? É necessário isso? Sim. Sim. Tá. Então, o que faz desenvolver em nós o amor divino? O Livro dos Espíritos são 1019 questões e complementares. É pergunta o tempo inteiro. Questionamento o tempo inteiro. É diferente para a gente? O que a gente pergunta não é fácil, né? A gente pergunta o tempo inteiro. Só que nós ainda não nos acostumamos a assimilar as respostas que nós podemos ter, que nós podemos encontrar. Nós queremos aquela resposta que eu quero. Então você tem que me dar a resposta que eu quero. Aquela que eu estou aguardando, quem sabe para ser concordante com aquilo que eu penso e com aquilo que eu faço. Eu quero uma assinatura embaixo. Quando as respostas a gente vai buscando lá com a doutrina dos Espíritos. Então, o que faz desenvolver em nós o amor divino? O que faz desenvolver em nós esse amor divino, esse amor que Deus colocou em nós, são as ações benéficas de pessoas bondosas, cujo amor nos contagia. Em última instância, para os mais rebeldes, o tempo e a dor. Que é o que vem acontecendo. Ou seja, se nós entramos em contato com pessoas benéficas, por exemplo, se eu pudesse ter contato lá no trabalho com a irmã Dulce, com a Madre Teresa de Calcutá, com o Chico Xavier, por que as pessoas faziam filas gigantescas para chegar perto do Chico? Não era para ter uma informação, não era para assistir uma palestra, uma exposição, não. Eram filas quilométricas que passavam por ele. Quando muito, eu pegava na mão, dava um abraço, que já era o máximo, porque nem deixavam, Então você só passava por ele. Por que se formava essas filas enormes assim? A presença do Chico Xavier ali, apenas, entre aspas, para esse fato, essa conduta de cada um de nós, significa que são pessoas bondosas que estão fazendo um benefício a todos nós. E essas pessoas bondosas, quando eu entro em contato, eu vou começar a pensar. Pensar o quê? Na história desse homem. Na história de renúncia, de sacrifício. Para muitos, ele é um louco, um maluco, Que num planeta que é de prova e expiação, onde a matéria tem um desenvolvimento muito maior do que a parte espiritual, ele deveria mais era estar muito rico, com seus 400 e tantos livros psicografados, muitos best-sellers, que se fosse ter o dinheiro desses livros, estava milionário, com iate, com isso, com aquilo outro, e, no entanto, todo mundo sabe a história dele. E aí, é como se colocasse, assim, na nossa mente, algo para a gente refletir. E isso acontece. Uma pessoa reencarna na Terra e renuncia a tudo para se dedicar apenas ao próximo. Apenas, entre aspas.
por isso que a energia dessa pessoa é tão maravilhosa, tão benéfica, que só passar do lado dele a gente já está assimilando. O inverso também é verdadeiro. Quando a gente passa ao lado de uma pessoa que tem uma vida desregrada, que tem um sexo desregrado, que bebe, que usa drogas, quando a gente passa também, a energia também. Eu vou captar se ainda em mim tiver determinados pensamentos e hábitos que são referentes àqueles hábitos e pensamentos do outro. É por isso que muitos de nós, quando começam a trabalhar, a estudar com a doutrina dos espíritos, não conseguem mais ir ou ficar em determinados lugares. Começa a sentir um certo incômodo. Né? Um certo incômodo. Por quê? A energia que eu estou promovendo em mim, que eu estou provocando em mim, ela já está começando a ser renovada. Eu estou me despojando daquele homem velho que adquiriu todos aqueles hábitos das minhas outras reencarnações, estou me limpando para poder chegar a outros hábitos. E essa doutrina ensina para nós, né, um caminho muito bom para que a gente possa ver, adquirir esses hábitos. Então, como faz para desenvolver em nós o amor divino? Eu posso desenvolver com pessoas bondosas que têm as ações benéficas e que me contagia com o seu amor. Me contagia. Se eu já estou nesse caminho, essa pessoa só vai servir para endossar aquilo que eu estou buscando. Ou, né, para os mais rebeldes, o tempo e a dor. Quer dizer, isso vai trazer para a gente esse amor divino, vai depender do tempo e da dor e do sofrimento que nós vamos vivenciar. Né? Porque, muitas das vezes, é necessário que a gente esteja numa horizontal, numa doença física, para a gente poder parar e refletir sobre isso. Né? Quando a gente poderia refletir aqui agora, amanhã, daqui a pouco, com outra pessoa, buscar essas pessoas bondosas, vivenciar o que elas vivenciam, se oferecerem para ajuda e por aí vai. Né? Mas muitos de nós ainda faz uma opção pela dor. E mesmo assim, ainda tem um orgulho muito grande, né? E não admite, né? E não admite, né? Outra citação do Evangelho. A reencarnação é, por isso, um dos instrumentos de aplicação da lei de amor. Né? Pensar nisso, né? Por exemplo, quantos de nós estão entrando em contato nessa presente reencarnação com o conceito da reencarnação? Porque a doutrina dos Espíritos ela é muito nova, né? Ela é muito nova. Ela é recente, né? 100 e tantos anos, ela é muito recente. Então, muitos de nós estamos entrando em contato com a lei da reencarnação nessa presente reencarnação. Por quê? Séculos e séculos nós tivemos participando de um lado ou de outro do catolicismo. Né? E participando desse catolicismo, nós fomos cerceados de muitos e muitos esclarecimentos e conhecimentos, porque só quem detinha o conhecimento era, né, os bispos, os padres. Quem vinha assistir à missa não tinha conhecimento nenhum e nem lhe era dado esse conhecimento. Mudou muito ao longo do tempo, né? Mas no passado era assim, eu era de colégio católico e o padre rezava a missa em latim. Eu dizia amém no final e ia embora. Sem aprender nada, né? O que eu assimilei ali? Absolutamente nada, né? Porque o conhecimento não era para todos. Hoje é diferente. Hoje o conhecimento é para todos, para quem quiser. Basta querer. Basta ir atrás, né?
Então a reencarnação é uma bênção. Que papel exerce a reencarnação considerando a lei de amor? Qual é o papel que exerce? Olha como Deus, na sua sabedoria, né, e na sua bondade fantástica, né, nos dá a possibilidade da reencarnação justamente para a gente poder ir refletindo e modificando esses nossos hábitos. Já pensou se a minha vida fosse só essa? Ou se a minha vida fosse só aquela? Se a vida de um filho nosso que tem uma doença muito grave fosse só aquela? Para aquele que nasceu cego, fosse só essa? Seria muito triste, né? E seria muito complicado a gente pensar um Deus justo e bom dessa maneira, né? Então ele nos deu a reencarnação para que a gente pudesse, né, ter essas oportunidades de nos melhorarmos cada vez mais. Que papel exerce a reencarnação? É uma bênção de Deus, através da qual se reúnem inimigos do passado em uma mesma família, a fim de mutuamente se ajustarem diante da lei de amor. É a oportunidade que Deus concede de fazer o bem a quem tenhamos feito o mal. Né? Só isso aí já está dizendo tudo, né? Para bom entendedor, meia palavrinha basta ali, né? Porque já está resumindo tudo, né? Então, olha só. Deus, na sua sabedoria, né, criou o conceito, né, e o exercício de família. Por quê? Sabe Ele, como nós sabemos, que nós não poderíamos, né, vivenciar uma vida muito boa se nós não exercitássemos primeiro em pequenos grupos, em pequenos núcleos. Né? Então cria-se a família. Cada ali vai para a sua casa, com seu filho, mulher, marido, tal. E ali dentro daquele pequeno núcleo vai vivenciar. Todas as famílias que são formadas, na sua grande maioria, é regra, né? Elas são formadas de acordo com um planejamento na espiritualidade. Então, se eu recebi, casal recebe um filho, uma filha, X, Y, Z, isso já foi acordado na espiritualidade. Isso é a regra. Tem as exceções? Tem, são poucas, mas a regra acontece dessa maneira. Ora, se eu tenho 6 filhos e recebi, entre esses 6 filhos, um filho não lá muito bem, né, trazendo desvios de caráter muito fortes, né, ele veio para mim por algum motivo. Ele veio para mim podendo ser um desses meus inimigos do passado. E como inimigo do passado, eu não preciso saber o que fez, deixou de fazer, quem foi ou quem deixou de ser. O que eu tenho que fazer é exercitar essa lei de Deus, a lei do amor, né, para que eu possa cada vez mais me afinizar. Por quê? Se eu tenho que ser espírito perfeito, eu vou ter que me ver livre de tudo aquilo que me impede de ser espírito perfeito. E uma das coisas que me impede de ser espírito perfeito aqui é exatamente, né, eu ter dentro da minha família um membro da minha família com um desajuste e eu não saber como lidar com isso. E eu abandonar, e eu deixar para lá, e eu fazer isso, e fazer aquilo, etc, coisa e tal. Eu estou, mais uma vez, protelando a minha dívida para com essa pessoa. Então eu vou ter que ter uma outra reencarnação para cuidar desse fato. Como outros fatos que acontecem, que não precisa ser nem dentro da nossa casa, pode ser fora da nossa casa, né? A fim de se ajustarem mutuamente com a lei do amor. É a oportunidade que Deus concede de fazer o bem a quem tenhamos feito o mal. Né? Se nós estamos num planeta que é de provas e expiações, boas coisas nós não fizemos. Boas coisas nós não fizemos. Por isso estamos aqui. Mas também não precisamos saber o que foi, nem para quem foi. Basta que nós, a cada dia, possamos reavivar em nós essa lei de amor. Porque vai atingir, além de nós mesmos, vai atingir quem quer que seja.
Aqueles a quem a gente fez o bem ou aqueles a quem a gente fez o mal. A prática da lei do amor, tal como Deus a entende, consiste em amar a todos os nossos irmãos indistintamente. Indistintamente, né? Nós vamos ter que chegar a um estágio tal que eu vou ter que amar a filha dela, o filho dela, do mesmo jeito que eu amo meu filho. Né? Isso é o que mais acontece, né? É assim que acontece, né? Mas é isso que vai ter que acontecer. Eu vou ter que exercitar isso. Eu vou ter que exercitar isso de alguma maneira. Que esse amor que eu carrego dentro de mim seja um amor igual para todos. Não é porque é meu filho, né, que tem que ter um amor diferente para o filho do outro. Tem que ser igual. Já pensou se Deus nos amasse diferentemente? Se Jesus, como nosso irmão, nos amasse diferentemente? Ah, não, ela é feinha, não vou amar. Né? Vou amar aquela ali que é bonitinha. Né? Então são esses traços que a gente vai ter que dar conta. É por isso da nossa reencarnação, né? É correto dedicar amor a apenas um círculo íntimo e restrito de parentes e amigos? Né? Essa pergunta está bem facilzinha, né? Vocês passariam no vestibular se passasse essa. Não. Jesus, ao proclamar o amai vosso próximo como a vós mesmo, não estabeleceu limite para esse amor. Ao contrário, simbolizou no próximo a humanidade inteira. Né? Então eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Né? São 3 segmentos de uma única lei que Jesus nos trouxe para que a gente possa fazer com que essa lei de amor esteja em nós, né? De uma maneira mais concreta, mais veemente, mais coerente. Né? O Espiritismo contribui para que essa lei seja mais claramente compreendida e seus efeitos rapidamente sentidos. Nós, como espíritas, nós concordamos com o que estão falando ali? Né? Então, se nós entramos para a doutrina dos espíritos, significa, né, que, de alguma maneira, nós acreditamos nisso aí. Qual o efeito da lei de amor para o homem? Melhoramento moral para a raça humana e felicidade durante a vida terrestre e após esta. Os mais rebeldes também a ela se ajustarão, ainda que mais tarde, quando observar os benefícios da prática dessa lei. Tá? Então, quanto mais eu vou me melhorando, quanto mais eu vou buscando em mim essa lei de amor, eu vou fazendo com todo aquele meu meio ambiente, toda a minha família, todo o pessoal do meu trabalho, onde eu me encontro, a casa espírita, também vá recebendo, né, esse amor, essa energia. Né? Os mais rebeldes também a ela se ajustarão. Tudo tem seu tempo, porque nós seremos perfeitos. Não adianta, é da lei. Né? Então, se nós hoje tivermos uma rebeldia muito grande e acharmos que nós não seremos, né, espíritos perfeitos, ou jamais amaremos alguém, né, ou o nosso próximo, seja lá quem for, vai chegar o dia que a gente vai ter que exercitar isso. Né, queira ou não. Agora, eu não posso querer que ele desenvolva o amor dele. Isso é um trabalho que é dele. Eu tenho que desenvolver o meu. Lembra lá na primeira que falou, que a gente citou Chico Xavier, do homem bondoso, caridoso, não sei o que traz aquela energia? Eu é que tenho que me tornar cada vez mais assim. Porque se eu estiver cercado de pessoas com rebeldia, essas pessoas vão começar a perceber que existe a possibilidade desse amor acontecer. Né? Então, eu é que tenho que fazer isso por mim, cada vez mais. Exigir do outro, a gente não vai chegar a lugar nenhum. A Terra, orbe de provação e de exílio,
será então purificada por esse fogo sagrado e verá praticadas na sua superfície todas as virtudes filhas do amor. Tudo, a gente tem que trabalhar muitas coisas, muitas filhas, né, e filhos para chegar a esse amor. O endurecimento do coração do homem constitui obstáculo à implantação da lei de amor na terra? Né? É para a gente pensar. O endurecimento do coração do homem. Então aí já está dizendo para a gente que nós temos os nossos corações ainda endurecidos. E ter um endurecimento nesse coração, ele constitui obstáculo aqui na terra? Não. Né? Isso é uma pegadinha. Porque esse endurecimento é temporário. Ao contágio do verdadeiro amor, o coração humano cede, pois que se vê tocado pelo desejo de vivenciar a caridade, a humildade, a paciência e todas as demais virtudes que o amor inspira. Né? Então eu não posso achar que a Terra jamais se desenvolverá ou se tornará um planeta melhor do que é hoje por conta do endurecimento nos nossos corações. Agora, o que vai acontecendo é que cada um vai sendo um exemplo para o outro para que esse endurecimento vá amolecendo, que é o que vem acontecendo ao longo do tempo. Né? Cada vez mais as pessoas se conscientizam do amor que deve ter pelo próximo. Porque sem isso a gente não vai a lugar nenhum. Não basta apenas o homem deixar de fazer aos outros aquilo que não quer que lhe façam, mas deve ele também fazer aos outros tudo aquilo que gostaria lhe fizesse. Está dizendo alguma coisa para a gente isso? Ou isso é para o outro e não é para nós? Né? Não basta apenas o homem deixar de fazer aos outros. Quem são esses homens? Somos nós? Somos nós, né? Não basta apenas ao homem e à mulher deixar de fazer aos outros aquilo que não quer que eles façam, mas deve ele também fazer aos outros tudo aquilo que gostaria que lhe fizesse. Por que a gente sempre exige do outro uma postura quando a gente não tem essa postura? Né? Eu exijo que ela seja boa para comigo, mas não sou para com ela. Por que eu não faço ao contrário? Eu começo a fazer essa exigência para mim mesmo. Né? O que devemos fazer para nos ajustar à lei de amor? Como primeiro passo, tolerar os que convivem conosco. Olha que exercício bom esse, hein? Buscando perdoar quem nos ofende, auxiliando o próximo na medida de nossas possibilidades. Enfim, atendendo fielmente ao chamamento de Jesus, contido no amai-vos uns aos outros. Né? Olha o que está dizendo ali, né? Tolerar. A tolerância é algo que a gente vai trabalhar, é um valor relativo que a gente vai trabalhar para chegar ao amor. Né? Eu vou ter ainda que trabalhar essa tolerância, né? Para poder amar. Então a gente não trabalha esse amor, eu trabalho tudo aquilo que me leva ao amor. E um dia a gente vai amar, queiramos ou não, já está implícito, eu já amo, não preciso nem dizer. Né? Eu sinto o amor do outro, eu sinto o amor de Jesus. É a mãe que sente o amor do filho, o filho que sente o amor da mãe, né? Que a mãe é o amor que mais próximo chega ao amor de Jesus para com todos nós, né? Isso em regra, né? Também tem mães, né? Como espíritos. O corpo material, invólucro terrestre que nos reveste o espírito em